primeira memória que eu tenho do cinema foi Luzes da Ribalta, do Charlie Chaplin. Eu fui ver com a minha babá, que era espanhola, Manuela. E aí eu gostei tanto, eu chorei, foi uma loucura, foi uma coisa na minha vida. Eu fiquei achando que eu ia ser uma artista, porque alguma coisa me dizia, mexeu comigo de uma maneira, alguma coisa me dizia que aquilo tinha muito a ver comigo. Então eu chorava pelo filme, chorava por perceber a ligação que havia, entendeu? Mas era uma coisa muito difusa. Aí eu ficava pedindo para a Manuela me levar de novo. Ela me levou não sei quantas vezes. Aí a minha mãe começou a tirar sarro, sabe, para as amigas. Ana Maria, qual o filme que você mais gosta? Eu, Luzes da Ribalta, que era o único que eu tinha visto. Não tinha outro. Oh, for the life of a sardine, that is the life for me. Cavorting and spawning every morning under the deep blue sea. To have no fear for a fisherman's net. Oh, what fun to be gay and all wet. Oh, for the life of a sardine, that is the life for me. Funny thing, I dreamt I was the sardine. I dreamt it was lunchtime and I was swimming along, looking for a little bit of bait, when I found myself passing a large bed of kelp. And there on it, I mean in it, was the prettiest little fin you've ever seen. That's what we call them in the fish world, fins. And the way she maneuvered her little tail, with such a finesse. She seemed to be in trouble. What time is it? And, All right, old boy, let's all go home. Yeah, you're right. Good night. A primeira vez que eu vi um filme e que me despertou assim, alguma coisa de fazer cinema foi O Anjo Exterminador. Em 65, eu tinha 15 anos. Eu sempre ia ao cinema, muito, muito, muito. Mas a primeira vez que eu vi um filme e que aquilo me deixou assim, porque eu encontrei um amigo meu na sessão, o Antônio Calmon, que era meu colega de militância política. E aí ele tinha sumido. Eu encontrei com ele na saída do cinema. Aí ele falou para mim que estava fazendo cinema, estava começando a fazer cinema. Aí eu falei, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Então aquilo foi assim, coincidiu com uma época que eu comecei a conhecer o pessoal todo de cinema, não esse do cinema novo, assim, gente, atrizes jovens, pessoas assim, que estavam começando, ou mesmo outros diretores. Uma época que tinha uma turma de praia, ou gente que estava querendo ser atriz, ou estava começando e tal. Então foi o primeiro filme que eu vi, que eu saí do cinema, assim, eu tinha vontade de fazer filme, sabe? Eu tinha visto um filme que foi fortíssimo para mim, que foi Deus e o Diabo. Não só para mim, acho que para todo mundo. Na primeira sessão, das 14h, no primeiro dia que ele entrou em cartaz. Estava o Rio de Janeiro inteiro lá no cinema. Eu tinha 14 anos. Aquele foi um filme muito forte, brasileiro, porque meu pai é do sertão. Quer dizer, ele não é do sertão, é de Pernambuco, de Recife, mas a família, os pais dele, os irmãos dele.
E meu pai falava muito, e é da terra do Lampião, de Serra Talhada. E meu pai falava muito disso para mim, de Serra Talhada, do Lampião, do cangaço. Então eu via os filmes de cangaço, mas os filmes de cangaço não me tocavam. Eu via por interesse de saber como era o cangaço e tudo isso, mas eu não tinha aquela ligação. Quando eu vi Deus e o Diabo, falei, esse é o sertão que meu pai falava. Aí é que eu entendi. Então teve um impacto para mim muito grande, por tudo, pela estética do Glauber, por tudo isso. Quer dizer, a parte, o filme do Buñuel, a primeira coisa forte foi o filme do Glauber, mas ali, embora esse filme, Deus e o Diabo, tenha despertado na juventude da época o desejo de fazer cinema, em mim não foi propriamente isso, foi um impacto assim de ver um filme brasileiro esteticamente tão forte, com uma temática que eu ouvia falar desde criança e que eu nunca tinha visto na tela contada daquela maneira. Homem nessa terra só tem validade quando pega nas armas para mudar o destino. Não é com o rosário, não, no Satanás. É no rifle, no punhal. Mentira! 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 Sempre não lhe disse que ele só laranja aí na sua cabeça? Virgulino era grande, mas também ficava pequeno. É mentira! Eu acho que sempre existe espaço para um cinema político. Você pode ser político de muitas formas, até sem falar em política, né? Eu acho que no Brasil a compreensão do cinema político, no Brasil só não, naquele período, né? Em outros lugares também, o Costa Gravas e muitos outros fizeram filmes políticos, o próprio Buñuel. Era uma coisa mais, os anos 60, era uma coisa mais assim, vital, visceral. Era como se nós pudéssemos realmente mudar. Então a política entrava assim, como um elemento de mudança, de transformação, de potência. Hoje a gente sabe que não transformamos nada, a arte não transforma, não é? Transforma em outros níveis, transforma espíritos, transforma em outros níveis, mas a gente sabe que é diferente. Então, mas eu acho que mais do que nunca o cinema político é atual, porque hoje você não tem, fora das redes sociais, você tem nas redes sociais, mas a grande mídia você não tem voz, nas televisões, na grande mídia, né? E muitas coisas acontecem que não são ditas, não são divulgadas, muitas injustiças são cometidas, né? As pessoas menos favorecidas não têm como se expressar, não têm meios, e não tem meios de se defender. Então, eu acho assim que não, eu acho também que a política hoje, ela virou um negócio, um grande negócio de dinheiro. E por esse motivo é que é muito necessário que se façam filmes políticos, para dizer, nós estamos aqui, né? A Tiane, uma porta-bandeira canhota. E onde fica o mestre de sala? Bota na mão direita. É muito gratificante ser neta da minha voz. Faz muita saudade. Ai, que linda. Para mim foi um momento especial. Olha o cabelo agora. Agora tá na moda, tá? Aí tava começando a entrar no ritmo. Reviver esses momentos todos e ver como a gente era pequeno e era feliz e junto, por que agora não, né? Toma de beijinho. Essa adorada beijar. Impressionante, a pessoa era rainha de bateria, era cantora. Era tudo, ela fazia todas as partes. Agora, eu queria falar da imagem, sair um pouco dessa política, que a gente anda meio saturado, né? Você me falou de como pintou a imagem, né?
A imagem, para mim, pintou com a arte moderna. Era um tempo em que a arte moderna chegou no Brasil, nos anos 50. E eu tinha uma tia, Carmen Portinho, que era casada com o Ride, arquiteto, que fez o Museu de Arte Moderna. E eles tinham muitos quadros abstratos em casa. E isso se discutia muito na família, porque a família era conservadora, achava que isso não era arte. Se falava muito essas bobagens. Isso é arte, quer dizer o quê? Você não vê nada, não sei o quê. E isso me intrigava e me instigava. Eu gostava de ver os quadros de arte moderna, os quadros abstratos. Então, eu acho que a Carmen e o Ride, eles me despertaram para a imagem no sentido da arquitetura e da arte moderna. Me chamava atenção, eu prestava atenção desde criança. Depois, quando eu fui estudar teatro no Conservatório Nacional de Teatro, estudar para ser atriz, existia uma cadeira História Social da Arte. Eu tinha 16 anos. E eu me lembro que ele mandou você escolher, cada um escolher um pintor entre 3 impressionistas, Cézanne, Monet e Van Gogh. E eu escolhi Van Gogh. Só que tinha que analisar o quadro. Eu não sabia analisar o quadro, né? Então eu fiquei quebrando a minha cabeça, assim, decodificando o quadro, a luz do quadro. E eu me encantei muito com isso. Então, assim, a imagem para mim sempre foi uma coisa muito forte. Teve uma hora que disseram que a pintura tinha acabado, que a arte acabou. Mas a pintura nunca foi esquecida, não é? Teve uns pintores que continuaram. A arte pop foi responsável pela continuação da pintura, eu acho. Ela manteve a tradição da tinta sobre tela, sabe? A vida e a arte faz parte do salto no abismo que eu resolvi dar. Para viver eu preciso pintar. É a minha forma de passar os dias, sabe? A gente tem que viver, né? Eu tinha que achar uma forma legal de viver, assim. Eu tenho a impressão que quando você fala assim, que profissão você vai ter, a pessoa devia perguntar assim, como que vai ser a forma que você vai achar legal de viver, né? E quando eu fiz Como Era Gostoso Meu Francês, o Nelson, eu fui fazer estágio de montagem com ele. E eu só cortava e colava filme, não fazia mais nada. Mas o Nelson montava como montador, mas na verdade ele que montava mais. Ele às vezes me chamava para perguntar, onde é que você cortaria esse plano agora? Aí eu dizia aqui, ele dizia, não, eu vou cortar aqui. Aí me mostrava o quadro. Era sempre um momento em que o quadro era um quadro. E eu comecei assim, toda essa... Tinha também, nessa época que você montava com filme, a relação física com a imagem, que era você puxar o filme, cortar o filme, colar o filme, botar o filme de novo, olhar, puxar de novo, marcar para cortar. Existia essa relação física. E aí, aos poucos, eu fui prestando atenção nos enquadramentos. Quando se vai a um museu, até hoje, se você for a um museu e ver os quadros modernos, antigos, de todas as épocas, você pode observar a luz e o enquadramento. Eu acho que todo cineasta é muito ligado na imagem. Né? Você presta atenção muito Porque o que o cineasta escolhe, quando ele enquadra um plano, é daquela realidade qual será a parte real do filme dele, a parte verdadeira do filme dele. Nessa sala toda você tem vários ângulos, vários enquadramentos. Então, é isso que o cineasta faz com o filme. Então, é até um vício. É quase você observar as imagens, né? Observar as imagens do cotidiano, na rua, das pessoas, e os quadros nos museus, as obras de arte, pelo menos, não vou dizer nos museus, mas as obras de arte que se encontram por aí. Eu acho que isso, assim, tem muito a ver, para mim. Sayure Shamunya, Ainui Tata, Neyarasupe. Nchoreko amana reno nene pepira sui. Tupa Okwau Onye.
Amanaima. Mentira, isso será retessai. Aeta hamne. Titeixe. Chapitasa sicuri. Aete rigere. Ude xerao. Ixe. Ere. Maitaha chamora. Vemu camere. Wa crimonde. E você, assim, acha também essa coisa do... Eu vi uma discussão outro dia com algumas diretoras falando dessa história, assim, de um cinema feminino, de um olhar feminino. Você acredita que exista isso? Ou você acredita que não, a gente não vê diferença? Essa discussão é tão antiga. Essa discussão, pelo menos eu peguei esse bonde em 1970, eu acho. Começou a se falar isso aqui, porque começaram a surgir cineastas. Olha, não sei te dizer, porque você pode ser delicada e um homem também pode ser delicado, né? Você pode ser grossa e um homem não. Eu acho que isso é muito a maneira de ver, talvez nos personagens você possa ver. Talvez uma mulher, nem sempre, mas em alguns casos pode ter um entendimento melhor de um personagem feminino. Existe isso sim, um ponto de vista. Isso eu acho que existe. Um ponto de vista, porque é natural. É a sua experiência que está ali, não é? Mas, assim, não vejo muito essa... E não acho que isso ajuda em nada. Maçã, índio, leão, peixe, xadrez, caça, queijo, mãe. Mãe? Como o bebê falou? Você está louca? Falou e foi bem claro em tudo que disse. Tudo o quê? Eu ouvi nitidamente. Casa, peixe, índio, leão, faca, maçã, queijo, xadrez. Xadrez? Que isso, minha filha? Um bebezinho desse tamanho não fala xadrez. A primeira complicação é uma mulher no set de filmagem. Isso incomoda profundamente, a começar pelo fotógrafo. Porque há uma lenda que mulher não vou dizer incompetente, mas é precária tecnicamente, que não sabe, que não tem conhecimento. Ainda mais atriz. Atriz, então, é isso ao quadrado. Então, tem sempre aquela coisa, o cara sempre bota umas pegadinhas para você. Você pede uma coisa, o cara faz de outro jeito, você fala, não foi assim que eu pedi. Deixa eu te falar, olha só, faz assim. Tá. Aí ele vai começando a ver que o que você pediu, você não pediu aleatoriamente, você pediu porque você tinha... Agora, muitas vezes tem desafios assim, quando você pega um cara mais machista, vamos dizer assim, ele é capaz de te perturbar muito. Muito. Mas por que não sei? Tudo bem, querido, quem vai montar sou eu vou saber, eu sei o que eu estou fazendo. Sabe, de interferências, de posições. Eu não estou dizendo que é sempre assim. Eu estou dizendo que há sempre um certo teste que é feito. Você tem que logo de cara provar, coisa que nenhum homem tem que provar. Você já tem que entrar no set provando que você sabe o que você quer, que você sabe por que você quer e que você sabe o que você vai fazer com aquilo que você quer. Isso tem que ficar bem claro logo de cara, que é para você não ficar tendo dissabores ao longo da jornada.
Por que fez isso? Por que não fez aquilo? Porque eu acho que é assim, porque não sei o quê. Não é a questão de você não aceitar uma opinião. Mas, assim, às vezes, eu já vivi isso na carne num filme, eu sofri muito, a má vontade, sabe? A má vontade, assim, uma coisa, uma falta de respeito. Eu fazia que não era comigo, porque eu achei que uma hora, eu falei, eu não vou me rebaixar, não vou. En la lucha de clase, todas las armas son buenas. Piedras, noches, poemas. En la lucha de clase, todas las armas son buenas. Piedras, noches, poemas. En la lucha de clase, todas las armas son buenas. Piedras, noches, poemas. Olha, embaixador, eu acho que o grupo adotou uma decisão muito infeliz. E que em plenário a coisa não vai sair assim. Por um novo catálogo de tipos. Por um novo catálogo de tipos. Por aqui tem feitos de dias lindos. Procurar um outro ar. Alterar. E o meu ser se esgota na procura patológica do que nem eu sei o que é. E esse não há nunca, em parte alguma, prazer algum, mantra, mito nenhum que me baste. Mas, assim, isso tem muito, sim. Tem uma desconfiança de que mulher não tem capacidade técnica, ou que não tem capacidade de... E de dirigir. A outra coisa é, como eu vou me submeter à chefia de uma mulher? Por que uma mulher? Porque tem essa fantasia, não é chefe. Cinema tem uma hierarquia, claro, mas, assim, aquela é a cabeça, é a pessoa que arrumou o dinheiro, que fez isso, que fez aquilo, que conseguiu fazer o filme, que teve a ideia, que tocou para frente. Então, é ela que vai dizer. Então, tem essa coisa, não vou, imagina, se eu vou me submeter a uma mulher. Então, isso é coisa de gente pequena, mas existe às vezes. Não vou dizer que é sempre, tá? Gilda de Abreu, outra grande presença feminina do cinema brasileiro, inicia a carreira artística como cantora lírica e atriz de operetas. Gilda, de todas as atividades que você exerceu em cinema, qual aquela que lhe agradou mais? Eu acho que todas elas me agradaram, porque eu gostava daquilo. Meu sonho sempre foi fazer cinema, mesmo muito pequena. No cinema, estreia em Bonequinha de Seda, até hoje um de nossos maiores sucessos. Direção de Oduvaldo Viana. Eu namorava praticamente a direção do Oduvaldo Viana, porque eu achava que ele era um homem extraordinário, uma grande sensibilidade que transmitia e arrancava das pessoas a sensibilidade necessária. Dinâmico ao máximo, exigente, como toda pessoa deve ser exigente quando quer alguma coisa bem feita, apesar de dizerem que a gente é antipática. A Cinédia lança Gilda como diretora em O Ébrio, baseado na canção de Vicente Celestino, seu marido. Tá bem metida dentro desse negócio de cinema. Então o Bernardo Gonzaga me disse, hoje você não acha melhor, em vez de fazer essa fita que vai ser preciso muito dinheiro, vai gastar muito, porque é fita de época, não seria melhor fazer do Ébrio, da canção do Vicente, uma fita? Todo artista é meio audacioso. Eu resolvi então tentar. O que você acha hoje que o cinema ainda tem, assim, de fantasia, de Méliès, essas imagens assim, na sua opinião? O cinema sempre tem fantasia, né? O cinema é uma fonte inesgotável de fantasia. Né? Não só essa fantasia de Méliès e dos mudos, dos cômicos maravilhosos, Harold Lloyd, Buster Keaton, Charlie Chaplin, dos filmes antigos, mas eu acho que o cinema tem uma mística, tem alguma coisa que te leva a viver aquilo ali que está sendo contado, que está sendo mostrado, dependendo do filme. Eu fiquei muito impressionada que eu fui ao Festival de Bolonha esse ano e tinha um filme da Greta Garbo,
São filmes antigos, o Festival de Filmes Antigos. Então, tinham vários filmes antigos. E tinha um da Greta Garbo, eu queria ver, com o John Gilbert. Eu vou ver esse filme. E achei que não ia ter ninguém. Não consegui entrar. A juventude tinha lotado o cinema. Então, você vê, tem muita fantasia. A fantasia do passado tão antiga que ainda desperta na juventude essa vontade. Eu acho que tem muita fantasia para frente também. Isso que eu gostava do Buñuel, pegar uma realidade e fazer dela uma fantasia que transcende essa realidade. Esse que era o barato do Buñuel.